O impositivo da renovação. Boa noite a todos e a todas. A gente já faz tempo que a gente não vem aqui, ele fala que colabora, não foi por falta de convite do nosso companheiro Roberto, mas por questões particulares de estudo. Eu estava afastado, né, dos trabalhos para além da minha cidade, e agora a gente tem podido retornar às palestras de alguma forma, e com certeza a gente vai colaborar com essa casa que sempre nos acolhe a todos nós e contribui bastante para a divulgação da doutrina espírita também. Então a gente escolheu para trazer na noite de hoje esse tema, o impositivo da renovação. Antes de falar sobre o significado dele, né, vou inseri-lo no porquê, né, dessa escolha, que na verdade a gente está fazendo, eu e algumas outras pessoas temos estudado um pouco sobre o significado de Jesus nas nossas vidas. É claro que esse significado é particular, né, e o sentido que a gente dá a isso e a forma como a gente se identifica com o Mestre e as consequências morais disso é particular, mas a gente tem tentado buscar alguns estudos relativos a nós diante de Jesus, né, e qual o significado então de Jesus para nossas vidas, como, né, caminho, verdade e vida. Essa definição que ele intitula, e a gente na verdade nem tem seguido caminho, verdade e vida. A gente tem seguido Jesus como revelação, que é a verdade, né? Jesus como roteiro, né? E aí seria o caminho, e Jesus como revelação, verdade e isso, mas o nosso é Jesus como futuro, como promessa, né? Jesus como uma promessa para nós de futuro, ou as suas palavras, né? Os seus ensinamentos como roteiro, mas também de algo que está por vir, né? Que é o significado do reino de Deus. Então a gente chegou à conclusão, eu e essas duas pessoas que estudamos, que a gente não consegue estudar sistematicamente pelas nossas atribuições, então a gente resolveu fazer palestras. Então vamos que a gente relaciona tudo que a gente poderia estudar de um desse, de outro desse, e a gente vai lá na casa espírita que a gente faz palestra constantemente. Então a gente falou, vamos fazer um conjunto de palestras então sobre esses temas, que aos poucos a gente vai juntando as nossas reflexões e fazendo um estudo mais elaborado, né, mais amplo sobre o tema. E esse, junto com outros, né, a gente tem trazido como reflexão. Então, para trazer para o irmão Tomé hoje, eu selecionei esse do impositivo da renovação. E aí a gente já começa uma reflexão sobre por que impositivo, uma vez que a doutrina espírita já nos permite falar de livre-arbítrio. Se Deus nos permitiu o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade que a gente tem de escolher, né, o caminho que a gente vai seguir, por que então o impositivo? E aí é impositivo não nesse sentido de ordenar, de mandar, né, mas no sentido de nos enxergamos diante de uma situação que nos impele à mudança, nos impele à transformação. Então, quando a gente traz a palavra de impositivo, até mesmo é importante a gente falar isso, porque afinal de contas a gente sai de casa no domingo à noite, não sai para ter que ouvir alguém falar para a gente que a gente tem que melhorar. Afinal de contas, todo mundo sabe disso, né? E cada um faz a sua moda, a sua velocidade, e a gente está aqui justamente para todos nós, para aprendermos com o Mestre. Mas então é impositivo nesse sentido de nos impelir, né? Nos vemos trazendo assim, né, para mais simples, nos vemos na obrigação de mudar, né? Diante de algo que a gente está trazendo de Jesus, né, diante dos seus ensinamentos, né, que caminho a gente pode buscar, né, recorrer de forma diferente do que nós já traçamos, né? Então, essa renovação, essa busca por algo diferente diante de Jesus, né? E aí dentro daquele estudo maior que a gente está falando, para a gente lá cair justamente diante dessa verdade, né? Diante dessa possibilidade de eu conhecer essa revelação, o que me impele, né? O que me traz o sentido de uma renovação. Então esse é o propósito. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns casos específicos, né, que a gente nem precisa se alongar neles, mas a gente pode só para situar. Se a gente for pegar dentro da história do cristianismo, por exemplo,
a gente tem o caso de Paulo de Tarso, né? Alguém que perseguia os cristãos, conhecedor, né, de uma lei, e aí da lei dos judeus, mas, né, com aquela verdade, ou a sua única verdade, é impossível de mudar dentro da sua concepção, né, diante das circunstâncias da sua vida em especial, né, em relação aos cristãos, ele vai, né, buscar eliminar aqueles a quem ele passa a odiar e a perseguir, né? Então, lá, a caminho de Damasco, encontra o Mestre Jesus e, de alguma forma, é impelido à sua transformação diante, né, daquela luz que o cega momentaneamente, mas também, né, daquela luz que o toca, né, no seu coração, no seu sentimento, no seu entendimento de algo maior, de algo mais amplo, que esclarece novamente a sua jornada, e ele então se vê impelido a uma renovação cristã. Na mesma história cristã, a gente pode encontrar também o exemplo de Maria de Magdala, né, a obsidiada, que vai o quê? Que vai diante de Jesus, né, renovar-se, e de acordo com a tese de Emmanuel, lá no livro A Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma página só dedicada a ela, né, uma hipótese dele. Eu achei interessante que Emmanuel não coloca como uma verdade, mas como uma interpretação daquele espírito conhecedor do Evangelho, conhecedor das verdades espirituais também. Ele traz lá que teria sido ela a primeira a quem Jesus aparece, né, depois da sua crucificação, da sua morte, por ter sido ela justamente, né, o discípulo que mais se renovou diante do Mestre, aquela a quem a transformação era mais exemplar, né? E dentre essa transformação dela, o que ela desenvolveu principalmente foi a sua fé em Jesus, né? Dentre as virtudes que Jesus potencializou nela, a fé na verdade de Jesus. Então Jesus teria aparecido para ela primeiramente, né? E se a gente for pegar até dentro da literatura espírita, a gente pode citar o caso do próprio André Luiz, né, que vai começar esse processo de renovação não aqui na Terra, mas no plano espiritual. Quando a gente pega a obra O Nosso Lar, por que a gente se identifica tanto com a obra O Nosso Lar? Não conheço ninguém que não leia e não se apaixone pela obra, não se empolgue com a mensagem de André Luiz, porque a gente se reconhece. Nós já passamos por essas situações de desencarnar e chegar do outro lado e ver o quanto de tempo nós desperdiçamos aqui na Terra. E diante do conhecimento e de se abrir para esse conhecimento de verdades mais amplas, né, ele vai nos empolgando, ele vai se conhecendo como espírito, que às vezes para a gente parece estranho, mas nós ainda estamos nessa condição de reencarnantes na esfera terrestre, né, e o conhecimento das coisas espirituais do lado de lá também nos é revelado. E aí ele vem, inclusive, trazer isso para a gente, não só no Nosso Lar, em outras obras. Então, André Luiz não está diante de Jesus, como Maria de Magdala e Paulo de Tarso, mas está diante das verdades eternas. E são essas verdades eternas que impelem ele também, lá no plano espiritual, a sua renovação. Então, nós, enquanto espíritos encarnados, né, estamos, e aí dentro do cristianismo, a gente também busca essas revelações, esse conhecimento de alguma forma, para que a gente se renove, para que a gente siga um determinado caminho. Só para a gente entender isso melhor, eu resolvi trazer, né, essas duas definições bem bíblicas, né, e aí dentro da literatura cristã, né, de reino de Deus e de salvação. Então, quando a gente fala de impositivo da renovação, a gente está falando de progresso moral, a possibilidade que a gente tem, né, de progredir moralmente de acordo com as nossas sucessivas reencarnações. Então, por exemplo, nós, espíritas, quando estamos diante da definição de reino de Deus, ou seja, Jesus nos promete um reino posterior. Mas que reino seria esse? E aí, então, na definição espírita, reino de Deus é um estado de sublimação da alma, criado por ela própria
através de reencarnações incessantes. Então não é um lugar específico, muito menos uma realeza, a gente até vai falar um pouco mais disso, em que Jesus estaria sentado num trono ao lado do Pai. É uma condição da alma, um estado de sublimação. Não é à toa que se a gente trocar a palavra reino de Deus por estado de sublimação da alma, lá naquela passagem de Jesus com Nicodemos, é necessário nascer de novo para conhecer o reino dos céus, ou seja, necessário é nascer de novo para alcançar o estado de sublimação da alma. Então, para nós espíritas, esse progresso moral é o quê? Atingir essa condição de estar identificado com o Pai, tal como Jesus, Espírito Perfeito, já se encontra. E aí, como é que a gente faz isso? E aí, então, que a gente conhece, por exemplo, o conceito de salvação, que também é um conceito bíblico. Se a gente for lá na Bíblia, a gente vai ver várias vezes o uso dessa palavra. Não é à toa, pela definição dela, que quando nós, temos a oportunidade de ir a alguma missa, por exemplo, ou quando nós fomos, como eu também já frequentei, quando diz lá, palavra da salvação, é justamente uma palavra que te leva ou que te permite algo. Não tem isso, a primeira palavra, e a segunda palavra, e aí quando a gente termina, a gente falava, pessoal, porque eu fazia a primeira leitura, então é por isso que eu falo a gente falava, Aí quando a gente fazia a primeira leitura, depois a gente fala palavra da salvação, Por que era a palavra da salvação? Não estavam errados, não. Olha lá, era a palavra de Jesus ou do Evangelho. Olha lá, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Ou seja, se o reino de Deus é um estado futuro, o caminho da salvação, a palavra da salvação, é aquela que te permite, por conta própria, ou seja, no seu próprio caminho, escolher um caminho de segurança, uma forma de caminhar diferente. Ou seja, dentro da nossa proposta de estudo, o impositivo da renovação é justamente compreender um caminho novo. A possibilidade que nós temos de quê? De escolher um novo caminho, um caminho de renovação. Ou seja, quando nos impomos uma mudança, nos impelimos a alguma transformação diante das verdades apresentadas por Jesus. Então, seguindo a nossa reflexão, onde que no Evangelho a gente encontraria essa definição de Jesus para impositivo de renovação? Então, faz parte também do nosso estudo identificar onde que Jesus, lá no Evangelho, nos traz essa proposta de algo novo, ou seja, necessidade que a gente tem de se libertar de algo antigo, assim como os nossos exemplos que a gente citou aqui fizeram, se libertaram de hábitos, de visões antigas, como Paulo, Maria de Magdala e André Luiz, e começaram o quê? A se renovar, a buscar um outro caminho, um outro entendimento para as coisas, consequentemente, um caminho de salvação ou de libertação, como a nossa definição aqui trouxe. Lá no Evangelho de Jesus tem esse ensino aí, que está em Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. É a famosa passagem do remendo de pano novo em veste velha. Diz lá, assim Jesus, citado por Mateus: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E aí, só abrindo um parênteses para a definição de odres, Odres eram os sacos feitos de pele de carneiro, nos quais os homens carregavam os vinhos. O vinho novo fermenta. Se vinho novo fermenta, ele amplia o seu volume dentro dos sacos, e se o saco fosse velho, ou o odre fosse velho, ele estouraria. Por isso que Jesus está ali falando que entornaria o vidro. A pele de carneiro, ou odre novo, permitiria assim o transporte. Ou seja, o que é esse odre novo que fermenta e que transforma? É a palavra de Jesus,
são os seus ensinamentos, é uma nova verdade, aquilo que nos permite, né, fermentar em nós, né, um processo de transformação. E aí é por isso que Jesus está fazendo essas duas comparações, né, o homem velho com o homem novo, né, ou seja, deixar para trás. E aí a do remendo, qualquer pessoa que entenda o mínimo de costura sabe, né, que remendo de pano novo em veste velha não dá certo, porque logo, logo estraga. Então Jesus faz essa dupla comparação para nos dizer, ora, é preciso, né, algo novo para poder se carregar alguma coisa nova. Era preciso, por exemplo, que os discípulos de Jesus se transformassem para quê? Para poder carregar aquele novo evangelho, aquelas novas verdades que Jesus trazia, né? Então era preciso aqueles homens começar também o seu processo de mudança, ainda que não tenha sido fácil para eles também, assim como nós atualmente. Então veja só, para a gente tirar algumas reflexões daí, quais são as advertências de Jesus, né, que Jesus nos apresenta nessa passagem? Ele é direcionado para quem manifesta a vontade de se afastar dos comportamentos ainda infelizes e desejar renovar as atitudes. Então é trocar o pano, né? É trocar as odres, para quê? Para que a gente possa carregar, né, ou uma veste nova ou um vinho novo, né? E ainda, para seguir os ensinamentos do Cristo, existe a necessidade impositiva de abandonar a veste velha ou os odres velhos, né? Essa reflexão de Jesus, ela está nos trazendo para um equilíbrio, na verdade, uma reflexão a respeito dos nossos vícios ou das nossas virtudes, porque eles são diretamente proporcionais, né? No sentido, inversamente proporcionais. A partir do momento em que a gente, né, alimenta uma nova perspectiva de vida, a partir do momento que a gente modifica os nossos hábitos, né, e aí começa a juntar virtudes, consequentemente, os nossos vícios reduzem. Então, quanto mais, né, a gente abandona hábitos, né, quanto mais a gente abandona odres velhos, né, com certeza, novos hábitos e melhores, nossas virtudes vão se ampliando, né? A definição, por exemplo, de perfeição, para nós, é justamente o quê? É quando a gente consegue reunir o conjunto de todas as virtudes. E o conjunto de todas as virtudes é, consequentemente, a ausência de vícios e de equívocos ainda na nossa jornada. Então, quando Jesus está falando isso para a gente, fazendo essa oposição, que aí ele está, né, fazendo um jogo de oposição, ele está, né, contrastando essas duas realidades. Então, o impositivo da renovação é aquilo que nos impele, né, de forma impositiva, no sentido de nos ver, né, enxergamos essa necessidade de mudança em nossas vidas, né? E aí, seguindo essas advertências de Jesus, ou diante do Mestre, né, estamos preparados para assumir uma nova postura? E aí a reflexão é individual. Ninguém pode falar por ninguém. Então, estamos preparados para assumir uma nova postura? Estamos dispostos, e aí a complementar, antes de qualquer, né, preparação para uma nova postura, a pergunta também tem que ser, estamos dispostos a romper com antigos padrões de comportamento? Estamos realmente dispostos a abandonar certos hábitos? Essa reflexão também fica de caráter individual. Cada um de nós, né, sabemos, de acordo com as nossas necessidades, aquilo que nos é necessário e aquilo que a gente consegue fazer também. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, olha lá, Jesus, ele veio, né, se opor, de alguma forma, às certezas do mundo. A certeza de Maria de Magdala, as certezas de André Luiz, a certeza de Paulo, ficaram para trás diante daquilo que o Mestre veio revelar a essas pessoas, a esses espíritos, né? Então, quando Jesus, né, lavava as mãos diante, né, quando ele não lavava as mãos, né, ou a crítica da passagem de lavar as mãos, né, era justamente
é uma crítica à formalidade religiosa. Ele veio, então, diante disso, que condenar práticas que eram simplesmente rituais exteriores dentro, né, da perspectiva religiosa da sua época. Então ele veio propor aos homens que eles mudassem os seus comportamentos, né? Quando Jesus passava a andar e falar com as mulheres, e aí a gente vê diversas passagens, a própria Maria de Magdala é uma dessas, ou, né, visitar com frequência e se tornar amigos, e é possível reconhecer isso lá no Evangelho, né, das irmãs Marta e Maria. Né? Para a época, Jesus estava o quê? Rompendo ou mostrando para os homens, né, da época, para a sociedade da época, que não havia problema nenhum em se tornar amigo e frequentar, se hospedar na casa de mulheres, o que era condenável à época. Então Jesus estava também convidando as pessoas a mudarem a sua visão sobre esse tipo de relacionamento. Ele estava convidando ao que? Abandonar odres velhos. Né? Quando ele lida com os samaritanos, que também naquela época, né, eram condenáveis por parte dos judeus, e vai inclusive colocar, né, lá na passagem do bom samaritano, um samaritano como o exemplo de alguém que vai ao reino dos céus. Jesus estava convidando os homens daquela época a renovarem as suas concepções a respeito do outro, né? Quem é meu próximo? Então está lá a reflexão de Jesus também, impelindo os homens daquela época a se renovarem, né? Quando ele diz, né, para não apedrejar, ou pede, né, questiona os homens da época, né, diante da mulher adúltera, que queriam condená-las, né, e perguntam para ele o que fazer, e ele diz, né, atire a primeira pedra, quem nunca cometeu um pecado, e os homens vão se retirando um a um. Jesus também estava o quê? Convidando os homens a repensar a atitude diante daqueles que eram considerados pecadores, ou seja, uma mudança na concepção ou nos seus hábitos religiosos, né? Quando ele passa a curar aos sábados, a mesma coisa, né? Era, diante da lei religiosa da época, era um crime, né, não guardar o sábado, né, e fazer esse tipo de ação. Ele também estava solicitando uma mudança de comportamento. E a própria solicitação, né, na passagem do jovem rico, e outros só alguns, né, casos, em que Jesus convida, né, aquele jovem que tinha certeza de que fazia tudo de acordo com a lei mandava, né, ele pede o quê? Para que o jovem retorne, desfizesse de todos os seus bens e o seguisse. Né? Será que ele estava preparado a seguir Jesus? E aí Jesus não estava colocando pobreza como condição absoluta, não, pelo contrário. Ele só estava questionando o jovem acerca das certezas dele, porque ele era a verdade. Né? E aí ele questionando justamente se o jovem estava preparado para isso, né? Pedindo para que o jovem rompesse com aquelas verdades, né? Com aquela certeza que ele tinha, porque ele tinha outras coisas a apresentar, como apresentou aos seus discípulos. Né? Então, diante de Jesus, diante das suas advertências, né, a gente passa a nos questionar a respeito dessas nossas certezas. Certezas que são desse mundo. Certezas que são transitórias, assim como transitória é a nossa existência. Que tipo de amarras nós criamos? Que tipo de prisões a gente cria a cada encarnação em que vivemos na materialidade? Esse é o questionamento de Jesus para nós. E aí eu trouxe um vídeo que eu vou pedir para o meu amigo Roberto colocar para a gente, que fala justamente das prisões. É daquele grupo Amigos da Luz, mas eles não têm feito só vídeos de comédia, né? Eles também têm trazido outras reflexões para a gente. E fala sobre prisão. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Que é isso? Onde é que eu tô? Isso aqui é uma prisão? Por que me prenderam aqui?
Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vim... Oh! Por que me prenderam? Eu não tenho direito ao advogado, não? Tenho o direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? Olha aqui, meu irmão, não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com o que eu tô falando com quem me prendeu. Alguém aí, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha aqui, meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Você tá maluco? Quem é que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. Que maluco é você, rapaz? Que fica gritando, falando sozinho. Que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Tua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Tá entendendo? E pelo jeito, nem eu, né? Meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Você gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Então pode puxar uma cadeira que tu vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro não, vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu tô comendo. Toma delícia, vai ficar? Não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Já disse que eu não sou parceiro de bandido? Meu nome é João. Preciso emagrecer. É, João. Tá vendo? João, sabe ler? Só mais um gole. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida. Aqui só tem pessoas do bem, honestas. E meu carregador? Tentando viver nossas vidas. É mentira, cara, é mentira. Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala. Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Que isso, hein, filha? Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe? Mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João, eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Ai, meu Deus, tô muito gorda. Você é a nora que mamãe pediu. Ai, meu Deus, 1% de bateria. Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein? Só mais um gole, vai ser só mais um gole. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E aí a gente para refletir. Que amarras ou que prisões ainda estamos, né, realizando para nós mesmos? É o do amor cego, do ciúme, né, da gula, do trabalho excessivo, né? Cada um de nós sabe das dificuldades que ainda carregamos. E aí a gente para justamente para refletir diante disso. Não me cabe aqui também ficar dizendo, né, dificuldade A, dificuldade B, mas diante dessa reflexão e dessa passagem de João, né, eu tenho perguntado muito sobre isso, né? O que me atrai no mundo? O que atrai a minha atenção, o meu tempo, a minha atenção de maneira geral? Né? Com o que eu gasto a minha energia? Né? O que eu direciono a minha inteligência, a minha capacidade de elaborar as coisas, inclusive de falar? Né? Eu tenho gasto meu tempo com o quê? Já parei para refletir sobre isso.
né? A primeira coisa que eu fiz foi tirar o Facebook do celular, né? Então, para eu já começar a gastar tempo com outras coisas ou não ao longo do dia. Do notebook eu ainda não tirei não, tá? Mas aí eu só faço quando eu tenho tempo específico para isso. Mas, né, o que ainda me prende? Porque às vezes a gente fica pensando assim, geralmente quando a gente trata de obsessão, né, a gente fica pensando assim, o que a gente atrai? Né? Mas vamos inverter o sentido. O que o mundo tem que nos atrai? O que os nossos olhos perseguem? O que o nosso ouvido tenta captar? Né? O que prende a nossa atenção diariamente? São prisões, muitas vezes, né? E aí eu não estou querendo criar uma dicotomia, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Porque o principal desafio nosso é justamente viver na materialidade sem ser materialista, né? Sem criar aqui nessa nossa passagem transitória, né, prisões que vão nos comprometer na vida futura, que é justamente isso que o vídeo dos amigos, adoro esse vídeo, né, o vídeo dos amigos da luz trouxe, né? Então, diante de Jesus, ou diante da verdade, né, Jesus está nos dizendo que ela nos liberta, né? E aí a gente pensa justamente nessa chave, né, que o vídeo termina falando para a gente. O que Jesus nos traz que nos impele justamente a essa transformação? Jesus, quando nos fala, né, eu venci o mundo, tem desânimo, eu venci o mundo, ele estava falando para a gente não se preocupar com essa materialidade justamente. Né? Por quê? Porque ele é exemplo, né? Porque se a lei de Deus serve para a gente, no sentido de reencarnarmos, passarmos pelas vicissitudes de um mundo material, ela serviu para Jesus, não aqui na Terra, né, mas em suas encarnações, em algum momento, né, da eternidade, quando ele se torna, ao longo do tempo, né, como diz Emmanuel, na poeira dos sóis, né, quando ele alcança também a sua perfeição. Então Jesus está nos convidando justamente a saber que essa nossa trajetória, né, é capaz de ser vencida. Às vezes, vamos gastar reencarnações, às vezes já trazemos e vamos gastar reencarnações até nos libertarmos de algum tipo de equívoco que ainda tenhamos, né, a recorrência de cair nele. Não é para se preocupar, Jesus está dizendo, tende ânimo, porque eu também venci o mundo. Então essa possibilidade que a gente tem, estava até passando os vídeos aqui antes da palestra, né, em que falou, né, que Jesus pediu para que a gente não juntasse, né, nada que traça, né, e que ferrugem venham a corroer. Né? Jesus está falando para a gente da transitoriedade da nossa existência. Ainda mais para nós espíritas, né? Todas as religiões cristãs também pensam na transitoriedade, mas para nós espíritas, né, a gente trabalha com a lógica da antecedência da nossa existência, né, a pré-existência da alma. Então sabemos que estamos aqui por e para um projeto de Deus para nós. Então isso é possível, né? E Jesus fala, não juntemos aquilo que vai ficar por aqui, e não é só em termos materiais, de dinheiro não, né? A prisão ali estava mostrando para a gente que a gente se agarra, né, a diversas coisas que nos prendem à materialidade, não necessariamente, né, é uma questão financeira. Então, né, quando Jesus nos apresenta esse reino futuro, é um outro reino no sentido de estado de coisas, né, um outro estado de coisas, que não material. O melhor exemplo que ele nos dá, e o seu evangelho, né, tem lá relatado, é o encontro dele com Pilatos, né, quando Pilatos pergunta para ele, né, momentos antes da sua crucificação, né, se ele era o rei dos judeus, e ele vai dizer para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Né? E aí então Jesus está contrastando justamente duas realezas, né, tentando mostrar para Pilatos que ele era a realeza do mundo, das conquistas, das glórias terrenas, daquela preocupação com o seu lugar nesse
mundo. E Jesus está o quê? Justamente trazendo o lado oposto, né? A grandeza de um outro lugar. E não é a grandeza de um trono, não é um lugar após a encarnação, mas é aquele da sublimação da alma que vimos lá no início. Não é à toa que Kardec pega essa passagem e joga ela lá no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para mostrar o paradigma espírita. O paradigma espírita é aquele que enxerga essa realidade nossa pela quê? Perspectiva do alto, ou seja, pela perspectiva espiritual. Não é à toa que Kardec vai colocar lá um item dentro desse capítulo chamado ponto de vista. Né? O ponto de vista, ele vai contrastar o ponto de vista de Pilatos e vai contrastar com o ponto de vista de Jesus. E chama atenção lá para a gente da perspectiva espiritual, né? Tais como viajantes, que quando estão na sua estrada, né? Quando estão nela, caminhando embaixo, a perspectiva de enxergar a vida futura ou a sua jornada é limitada à sua posição ali na estrada. Mas se ele sobe a montanha, ele tem o quê? Uma perspectiva mais ampliada acerca do que é o significado da sua viagem, da onde ele veio e para onde ele pode seguir. É por isso que Kardec chama, então, de ponto de vista. Né? Então, temos que enxergar, e aí como impositivo para a nossa renovação, enxergar sobre um outro ponto de vista, enxergar a vida sobre a perspectiva espiritual. Eu adoro perceber isso lá no André Luiz, porque o André Luiz começa a enxergar a própria vida espiritual sobre a perspectiva da vida espiritual. Né? Por quê? Porque ele sai dessa encarnação, ou daquela encarnação que ele viveu, preso à materialidade. Não é à toa que ele é socorrido, né, numa zona umbralina antes de chegar na colônia de nosso lar. Né? Então, para nós também serve esse exemplo de André Luiz, não que a gente esteja condenado a uma zona umbralina, não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, mas no sentido de se abrir para a perspectiva espiritual. Não é à toa que ele reflete sobre toda a vida dele lá na colônia Nosso Lar. Né? E aí vem a bendita oportunidade que a gente tem nessa encarnação de conhecer o Espiritismo e essa perspectiva da vida espiritual, que o André Luiz vai precisar de outra, né? Ou está precisando, como alguns dizem, né? Está precisando no sentido que estaria, né, reencarnado, mas não cabe a nós ficar, né, refletindo sobre isso, se está ou não está. Mas essa preocupação que todos nós podemos ter. E aí, a gente pensa, por exemplo, no que é de ruim que a gente ainda carrega. É claro que não dá para a gente ficar aqui falando de tudo. Então, a gente foi no mais radical, né? Ou seja, no que os espíritos nos dizem que é o mais radical ainda para a gente em termos de imperfeição. Só para a gente seguir aquela oposição que Jesus disse lá na passagem do pano velho. Né? Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, ele pergunta lá qual o sinal mais característico da imperfeição. Ou seja, aquilo que a maioria de nós ainda traz, né? Ou que seria a base das nossas imperfeições ainda. E aí os espíritos dizem para Kardec, o interesse pessoal. E aí, recortando um pouco da resposta, continua os espíritos. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Olha lá, então, apego às coisas materiais. Não é ter ou não ter coisas materiais, não é o simples fato de vivermos na materialidade e nos apegarmos, tá, aos nossos cargos, às nossas posições, às nossas certezas desse mundo. E continua então, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, aí eles mudam o foco ou a perspectiva, ao contrário, ela demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Ou seja, ele está contrastando justamente, né, o viajante que segue preso, né, a sua visão limitada desse mundo, ou aquele que consegue chegar a uma perspectiva mais elevada. Né? Quem sou eu nesse mundo? Que espírito encarnado sou eu aqui nesse momento? Né? Então os espíritos estão trazendo para a gente. E aí, olha lá,
dentre esses vícios, qual se pode considerar radical? Ou seja, que está na raiz de tudo. E aí os Espíritos dizem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. A humildade, né, e a caridade são os opostos ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, aqui a gente está trabalhando com aquilo que era o mais radical, né? Só para a gente contrastar essas nossas imperfeições com essa outra possibilidade de juntarmos nessa encarnação, né, as nossas virtudes. E aí, seguindo ainda a reflexão sobre egoísmo, lá na 917, diz assim os Espíritos a Kardec, o egoísmo se enfraquecerá à proporção, e aí de novo a perspectiva espiritual, olha lá, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro. E aí tem hora que a gente fica pensando, será que valeu a pena tomar determinada atitude? Será que valeu a pena brigar tanto por algo? Se prender a certas coisas? Né? Porque, sob a perspectiva da vida futura, né? Aqueles conflitos, seja no trabalho, seja em casa, né? Ou aqueles desesperos ou aquelas ansiedades momentâneas, né? Que demonstram as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, será que, né, não são o predomínio da vida material sob a perspectiva de futuro? Né? E aí esse contraste que os Espíritos trazem para a gente. E também na 914, lá eles dizem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Podia ser essa resposta que Jesus podia ter dado para Pilatos. Quando Pilatos pergunta para ele se ele não era, né, o rei dos judeus, e ele podia dizer, Pilatos, abre aí o livro dos Espíritos, na pergunta 914, né, se já existisse, olha lá, né? Aí Pilatos ia ler, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Seria a resposta correta correto não que aquela não tenha sido, era Jesus que estava falando, obviamente, mas poderia ter sido, né, a resposta de Jesus a Pilatos, né, com toda a sua certeza sobre a sua grandiosidade terrestre, né? Então esse é o lado, né, que os Espíritos nos trazem, e aí chamando a atenção, né, para o egoísmo como o mais radical de todos, mas, né, vamos começar a mudar a chavezinha então, para a gente falar então das virtudes, né? E aí, então, olha lá, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Afinal de contas, não adianta a gente falar do que é mais radical na gente, se a gente não refletir aquilo que Jesus disse para a gente de trocar a odre, né, para poder carregar o vinho novo. Então, olha lá, é possível isso? E aí Jesus e os Espíritos dizem a Kardec, sim, e frequentemente e trema não existe mais, não era para estar ali, me desculpem, tá? Fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços, né? E aí a gente lembra sempre daquela definição que Kardec dá sobre o espírita, né? O espírita é aquele que se esforça, né, por vencer as suas más tendências. É a melhor definição de religioso que a teologia pode ter criado, e aí no caso a perspectiva espírita, não que ela seja melhor do que as outras, mas para falar da definição de alguém que é religioso, né? Alguém que tem uma crença. Ah, você é espírita? Sim, eu sou espírita por quê? Porque eu me esforço, né, por melhorar as minhas más tendências. Não sou melhor do que ninguém, né? Não estou no estágio mais evoluído que ninguém, eu simplesmente sou um viajante que se esforça para se renovar. A própria definição de espírito trazida por Kardec nos traz o impositivo da renovação, ou pelo menos o esforço, né, para que a gente saia dessa nossa condição. E aí, né, a gente para pensar que essa conversão, né, é o lado bom, porque quando a gente começa a falar, né, de vícios e virtudes, a gente começa a pesar, né, vixe, ainda tenho isso, ainda tenho aquilo, né, e aí vem sempre o lado bom que a gente deixa para o final, que é justamente a gente pensar
que essa nossa conversão não é imediatista. Jesus não está preocupado com a nossa transformação imediata. E é por isso que Deus nos deu incessantes reencarnações, né? A reencarnação é a lei das misericórdias. A cada encarnação, uma nova misericórdia divina para que a gente, né, refaça, reconstrua e continue crescendo, né? Não é à toa que em Lucas a gente vê essa frase de Jesus a Pedro, né? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja só, hein? Jesus fala isso a Pedro, momentos antes de Pedro renegá-lo. Essa passagem é logo antes, né, da prisão de Jesus, naquele instante em que Pedro, né, nega Jesus por três vezes. Então veja só, Pedro, aquele discípulo que Jesus, né, tanto confiava desde o princípio, né, que junto com João e Tiago vai ser o discípulo mais próximo dele, que vai ser o que mais vai observar os seus milagres, os seus ensinamentos, a transfiguração, né? Foi para quem Jesus mais revelou, de forma mais perto, né, aquelas verdades espirituais. E vai ser justamente aquele que Jesus vai dizer: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, né? E aí a gente vai enxergar posteriormente, né, a crucificação de Jesus, Pedro sendo aquela pedra, né, aquela pedra sobre a qual a igreja de Jesus deveria, né, se solidificar e crescer, né? Por quê? Porque Jesus sabia que quando chegasse o momento de Pedro, ele ia dar o quê? A confirmação ou testemunho da sua transformação. Todos nós estamos nesse mesmo processo em que Pedro se encontrou, ainda que aquele espírito, né, que Jesus também selecionou para estar com ele aqui na sua encarnação, né, vai ter por algum tempo. O nosso tempo talvez seja maior, né, mas com uma necessidade de ampliar as nossas encarnações, mas o processo, né, esse tempo a que Jesus nos espera é o tempo do amor, né, é o tempo de Deus, a cada um, né, o seu tempo necessário. É por isso que lá no 893, né, Kardec vai perguntar sobre as virtudes, já que ele perguntou sobre os vícios, né, ele vai perguntar também sobre as virtudes. E aí ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Ou seja, se a gente foi, né, na mais radical dos vícios, só para a gente fazer aquela oposição que Jesus apresentava, a gente também pegou a mais, né, meritória de todas as virtudes. E aí os espíritos já começam, né, trazendo para a gente que toda virtude tem seu mérito próprio. Ou seja, não tem uma virtude melhor do que a outra. Cada uma delas é necessária para aquele conjunto de virtudes, né, que vão formando o nosso progresso moral. É por isso, por exemplo, que a gente enxerga numa pessoa, né, determinadas características positivas, mas que ela ainda também carrega algo de defeituoso. Assim como a gente enxerga nos outros, a gente também é capaz de enxergar em nós mesmos. E aí continua os espíritos. Porque todas indicam progresso, olha lá, na senda do bem. Ou seja, tudo que a gente tem de bom é sinal de que estamos progredindo. E aí continua os espíritos. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, né? Isso aqui é consolador, essa resposta dos espíritos aqui, né? Olha lá, a virtude, sempre que há resistência voluntária. E aí a gente, muitas vezes, nos pega, né, condenando aqueles irmãos que cometeram algum crime ou que têm alguma dificuldade, mas a gente não sabe quanta resistência oculta teve ali, né? Muitas vezes ela acaba se configurando em algo negativo, mas a gente já julga alguém, né, sem saber o quanto das dificuldades que aquela pessoa teve e de quanto resistência ela tem a trazer, né, ou apresentar ainda aquelas suas dificuldades. E continuam os espíritos. A sublimidade da virtude, ela é exatamente o contrário do interesse pessoal. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, se o interesse pessoal era o início da resposta sobre o principal, né, a principal característica da imperfeição, o sacrifício do interesse pessoal é o que os espíritos estão colocando para a gente
como o que há de mais meritório em todas as virtudes. Então, se a gente está desenvolvendo a paciência, né, e para que a gente desenvolva a paciência, né, a gente está se sacrificando ou abrindo mão de um interesse pessoal, ela ali naquele instante, né, é a principal razão, né, daquele mérito que a gente está alcançando. Então, esse processo de transformação que a gente acabou de ver via Pedro, né, que é lento, é de acordo com a sua, né, capacidade de transformação. Os Espíritos estão nos dizendo que é essa nossa, né, capacidade que a gente tem de sacrificar o interesse pessoal. E aí, né, Jesus está preocupado com a nossa transformação, e aí quando a gente fala de transformação do mundo, né, é a transformação de todos nós aqui reencarnados. E aí a gente foi em duas passagens, uma de João e uma de Marcos, para a gente refletir sobre isso, ou seja, nós diante de Jesus, diante dos seus ensinamentos, né? Quando Judas pergunta a Jesus, né, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Olha só que interessante essa pergunta de Judas, né, que era um dos conflitos de Judas, por isso que Judas acaba, né, entregando Jesus, né, para a sua prisão, porque para Judas, né, naquela sua ansiedade, naquela sua perspectiva limitada, né, de reino de Deus, ou seja, que deveria ser implementado aqui na terra, né, e ele sabia que Jesus teria condição de enfrentar, na sua perspectiva, aqueles homens. Jesus enfrenta aqueles homens, né, quando ele perdoa, né, quando ele diz a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, ele está fazendo um outro tipo de enfrentamento, né? Porém, para Judas, né, era necessário manifestar ao mundo. E olha só a paciência de Jesus para todos nós. Jesus sabia, né, que o seu evangelho, a sua palavra ou a sua verdade, ela teria que ser implementada aos poucos, né, nos nossos corações, impregnando a nossa alma, os nossos sentimentos. Então, por que Jesus escolheu, né, 12 homens, uma mulher e alguns outros que o acompanharam, com a certeza, né, de quando ele fala, né, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Por quê? Né? Porque ele sabia que ali, aquele conjunto pequeno de homens, né, na periferia do mundo romano, né, na periferia da periferia do mundo romano, né, Jerusalém era a periferia de um centro chamado Roma, né, e a Galileia era a periferia da periferia, porque Jerusalém era o centro daquele mundo palestino à época. Então ele sabia, né, que aqueles homens ali seriam os responsáveis, né, por consolidar aquela palavra eterna que passaria. E que a transformação do mundo, né, deveria se dar de acordo com o tempo do próprio planeta. Assim como ele quer isso para todos nós. É por isso que lá em Marcos a gente vê, né, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, é o tempo do desenvolvimento de cada um. Não foi à toa que Jesus disse para nós, né, que qual que é a árvore boa, né? Como é que a gente reconhece a boa árvore? Pelo fruto, né? Então é necessário que um dia, né, esse fruto se consolide, né? E é por meio dele que vamos reconhecer um mundo cristão ou o verdadeiro cristão, né? Então é essa necessidade que nós temos de renovação. Renovação que começa, né, para todos nós no nosso íntimo, né? Reconhecendo, por exemplo, né, aquilo que ainda nos amarra àquelas nossas prisões. Só como exemplo de renovação, eu trouxe essa passagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, né? Olha lá o que ele está falando. Ele está falando sobre a vida futura, mas que serve para todos nós. Quando Emmanuel diz, se deseja saber quem és, olha só que interessante, quem que a gente é de fato, né? Observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Porque a gente não pode colocar culpa em ninguém, nem no marido, nem no filho, nem no trabalho, né? O que a gente constrói na nossa casa íntima quando estamos sós, né? É só um exercício de reflexão e uma mensagem final, né, para a gente entender, né, que a renovação ela começa sim
né, no nosso íntimo, né, e que essa nossa jornada, né, Jesus espera por nós e espera, né, que por meio do conhecimento de si mesmo, pelo aprendizado diante da vida, né, a gente possa achar, como a gente disse lá no início, aquele caminho, né, de salvação, que é aquele caminho seguro, né? Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a nossa semana.